Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Pai, essa é a Tua palavra, que ela possa trazer a direção, a inspiração, a exortação, a reconciliação, a cura e a salvação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Queridos, vou botar uma foto minha aqui, ô Jesus. Ô Luíde, você não gosta de mim mesmo, né? Tudo bem. Graças a Deus. Queridos, nós vamos falar pela manhã agora sobre o ministério do mestre, tá ok? O que é o ministério do mestre? E o tema é ensinar, verbo transitivo. Vamos começar, hoje vai ser bem assim acadêmica a palavra, né? Por que é um verbo transitivo? Porque você só ensina quando alguém aprende. Então não adianta você entrar numa sala de aula, ficar 50 minutos falando alguma coisa, sair e falar assim, olha, hoje eu ensinei, se nenhuma pessoa que está ali dentro realmente aprendeu o que você ensinou. Então, ensinar nada mais é do que transmitir, transmitir conhecimento de tal maneira que seja capaz de transformar aquele que recebeu. Ensinar só acontece quando há transformação na vida de quem recebeu aquele ensinamento. Então, como uma boa aula, tem que começar com uma revisão. Nós estamos falando sobre quantos ministérios nesse congresso? 5. É como os dedos da mão, costumo brincar, né? Como tem 5 dedos numa mão, são 5 ministérios. Costumo brincar. O polegar opositor é o apóstolo, porque ele toca em todos os outros ministérios. Porque ele é que permite você ter firmeza para pegar as coisas. Ele é que dá a base. O apóstolo é o defensor da doutrina. Ele é o plantador das igrejas. O dedo indicador é o profeta. Porque o profeta ele aponta o pecado, ele aponta o caminho, ele aponta para onde tem que ir. E é claro, ele morre depois, porque o líder, o rei ou o pastor manda matar. O dedo médio, que eu não vou destacar, porque alguém pode tirar uma foto e colocar um fake news na internet. Então pense nas entrelinhas aí. O dedo médio é o evangelista. Porque o evangelista é o que chega primeiro. Quando a igreja vai, ele é o primeiro que chega. É o evangelista. O dedo anelar é o dedo onde fica a aliança, é o pastor, ele que cuida da noiva de Cristo. E aí chegamos no tema de hoje, o mindinho, o menor de todos. O mestre é um mindinho. Por que ele é um mindinho? Por várias razões. A primeira é que ele é profundo, ele consegue ir em lugares que os outros dedos não conseguem. Já dei bastante exemplo. Ele vai fundo. O mestre, ele vai fundo. E o verdadeiro mestre, quanto mais ele se aprofunda na palavra de Deus, menor ele fica. Se você conhece um mestre que é muito grande, assim, muito vaidoso, que gosta de mostrar a inteligência dele para te humilhar, para se colocar melhor do que os outros na igreja,
Esse aí está na categoria dos falsos mestres, fariseus. O verdadeiro mestre, ele vai ficando cada vez menor diante das revelações da sua profunda pesquisa na palavra de Deus. E a igreja muitas vezes sofre porque é um ministério que tem zero glamour. Então não há um investimento, não há uma preocupação a respeito de investir nesse ministério. E a consequência de não investir no ensino, investir em formar pessoas com chamado de mestre, é que nós temos uma igreja, muitas vezes, superficial, apenas superficial. E uma das obrigações do mestre é pegar a criança espiritual e ser um facilitador para se tornar um adulto espiritual. Pegar uma pessoa que acabou de decidir por Jesus, não conhece ainda muita coisa a respeito da palavra, e promover um discipulado na vida dela, investir no ensino na vida dela, para que em um determinado momento ela seja capaz de andar com as próprias pernas. E o ministério de mestre, então, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é justamente pegar essa criança espiritual nas mãos e ajudar ela a crescer. Os desafios são enormes. O mestre hoje ele concorre com o Google, ele concorre com as redes sociais. A pessoa fala assim, para que eu preciso de alguém para me ensinar? É só bater a palavra no Google e vem a explicação. É só eu ir na Wikipédia, né, que é muito seguro, a internet só tem verdades, né? Eu vou lá e eu tenho a minha informação. Eu assisto às pregações do reverendo fulano de tal, do apóstolo não sei o quê, do pastor desastre, não sei. Eu assisto no YouTube uma série de mensagens. E isso para mim é suficiente. Então nós temos esse primeiro desafio, que é mostrar para as pessoas que se você assistir 500 jogos de vôlei, não quer dizer que você vai se tornar um jogador de vôlei. Se você assistir 500 jogos de futebol, não quer dizer que você vai virar um craque no futebol. Você precisa entrar na quadra e treinar. Você precisa entrar no campo e treinar. E o que significa isso? Nós precisamos ir mais fundo na palavra. E por isso nós precisamos levantar os mestres no meio da juventude, aqueles que têm o chamado de mestre. Outro desafio que nós temos hoje, e eu quero que você entenda, você que está na internet nos acompanhando também, não tem nada contra a internet, tá, gente? Nada. É a febre do coaching, né? Todo mundo é coaching hoje, né? O brasileiro ele tem o poder de barangar qualquer coisa que vem de fora, né? Hoje tem até o auxiliar do coaching, o co-coaching, tem de tudo. E aí você assiste um treinamento, olha, tem coaches que são sérios, são muito bons, glória a Deus, nada contra o coaching. Eu fico preocupado com os auxiliares de coaching, né? Mas tem coaches muito bons. Mas tem gente que acha que passar um fim de semana fazendo coaching, pronto, eu não preciso mais de nada na Bíblia. É só gritar alguma coisa na frente do espelho, dar 12 pulos, um duplo twist carpado, e na hora que eu cair em pé no chão, eu tenho doutorado em santidade. É uma coisa maravilhosa. A síndrome de Peter Pan, as pessoas que não querem crescer. Então não quer estudar a palavra, não quer investir no ensino da palavra. Tudo precisa de alguém, tudo precisa de outra pessoa. Né? A geração muito sensível, né? Qualquer coisa fica chateado, não quer saber de nada. Se você discorda de alguma coisa, você é esquerdopata,
ou você é direito tapado, ou você é isentão. Não adianta o que você falar, você já nasceu errado. Para essa geração que não quer crescer, né? E aí então o nosso desafio é pegar isso, esse perfil de pessoas, e ensinar para elas. Né? O Lucas falou que física não serve para muita coisa, fora do laboratório de física. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então é o seguinte, Aristóteles falava o seguinte, que quanto mais pesado o corpo, mais rápido ele cai. Era o que Aristóteles falava. Então, se o corpo é muito pesado, cai rápido. Se ele é pouco pesado, né, ele cai devagar. Isso foi antes de Cristo. Séculos antes de Cristo. Durante 2000 anos, isso era verdade. 2000 anos. Aí lá no fim da Idade Média, veio Galileu e depois Newton e falou assim, não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, todos os corpos são atraídos para o chão com a mesma força, com a mesma aceleração. E por isso eles tinham que chegar no chão juntos. Ah, mas por que a folha demora mais? Porque existe uma coisa chamada resistência do ar. O caderno, por ser mais pesado, ele vence melhor essa resistência. A folha, por ser muito fina, ela não consegue vencer tão bem essa resistência. Da mesma forma, falaram com você o seguinte, que você nunca vai poder ser profundo, que existem poucas pessoas que vão ser capazes de serem profundas. Você é como essa folha, né? Você é fino, é só superfície, só tem 2 dimensões. Então você não consegue ir fundo, você vai comendo pelas beiradas, né? Você nunca vai conseguir chegar no mesmo lugar que aquele cara que fez, né, doutorado em História Medieval, né, o pastor Eduardo. Esse vai direto. Você que tem doutorado em zoação de memes na internet, essa pasmaceira. Amém. Olha o Lucinha aí. Lucinha se sentiu referência. Queridos, ninguém vai mais fundo do que Jesus nas coisas. No texto que nós acabamos de ler, ele fala assim, não pensa que eu vim para suspender nenhuma lei, que eu vim para revogar lei. Eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir. Jesus, ele estudou muito. Vocês devem lembrar que com 12 anos ele estava dando aula para os mestres. Ele era profundo, ele é profundo. Ele está aqui. Você precisa dar as mãos para ele e pular dentro da Bíblia com ele. Que através do Espírito Santo ele vai trazer as revelações e os ensinamentos profundos da palavra. E quando Galileu e depois Newton falaram assim, olha, os corpos eles descem juntos. O pessoal falou assim, mas como que vocês vão provar isso? Como? Porque tem a tal da resistência do ar. É simples. Você coloca a folha em cima do caderno. Se for uma questão de peso, vai ser igual ao desenho do Papaléguas, né? O caderno vai cair, a folha vai ficando para trás, fazendo aquele movimento de dança. Mas se for a questão da resistência do ar apenas, os dois têm que cair juntos. Eles caem juntos.
Quando você cola em Jesus, você vence toda resistência. Toda resistência. Amém? Aí, ó, física dá para trabalhar a pregação aí para quem está. Agora, é com Jesus. Jesus era chamado de mestre. Nesse texto ele dá 3 dicas para o mestre. A primeira é o versículo que nós lemos aqui. Ele não veio para transgredir, ele veio para cumprir. Né? Tinha um slogan do Batista, né? Que era: o melhor ensino é o exemplo. Mas o Davi Lago melhorou a frase. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Jesus veio para cumprir a lei, para dar exemplo. A autoridade do mestre não está na sua capacidade retórica de ensinar para uma sala de aula, mas em tudo que acontece fora desse ambiente. De que adianta a pessoa dominar bem o conhecimento, mas dar um péssimo testemunho, ser um mau exemplo? O seu ensino perde toda a autoridade. E Jesus tinha autoridade, porque ele cumpria a lei. Ele não veio para rasgar a lei. Ele veio para mostrar que as pessoas estavam entendendo ela errado. Que era possível cumpri-la sem hipocrisia, sem peso, sem culpa. Porque a lei, ela é um deleite, porque foi Deus que deu. Então a primeira coisa que Jesus nos dá de dica para ser um bom mestre é que você precisa ser um exemplo. Você precisa ensinar através de um bom testemunho. Quando Jesus andou no mar da Galileia, ele falou: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Jesus falou: siga-me. Talvez você tenha 6.500 seguidores no Instagram. Ah, que bênção, né? Jesus tinha 12 seguidores. Mas ele ensinou para eles. O maior privilégio do mestre é, através do seu exemplo, inspirar aqueles que o seguem. De tal maneira que esses vão aprendendo e crescendo. E se tornando líderes melhores que o mestre. Vocês viram aqui a mesa redonda, né? E aí eu até soprei lá para a Jéssica. Aqui, ó, o Flavinho, o Lucas Gonzalez e o Bruno Mendes foram consagrados em um confra. Foi o confra do Mineirinho. Você lembra, né, Lúcio? Você estava... Então, para mim é uma alegria. As pessoas que eu investi tempo ensinando, vê-las hoje aonde estão. Um está no Congresso Nacional, o outro está na Savassi, o outro está no Mineirão. É uma alegria. Ver o Lázaro aqui, ele foi apresentado ontem, aqui. No dia que eu falei com ele que ele ia ficar para sempre no Nepal, a alegria dele, a surpresa. Para sempre. Glória a Deus. Seguindo. O versículo 18 fala que: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Outra característica de Jesus, que nos ensina a sermos mestres, é a paciência. Um bom mestre é muito paciente.
Eu dei aula de química 20 anos para o ensino médio, para adolescente. Pessoas como você aí que está de 13 a 15 anos, né? E o adolescente, ele te ama hoje, amanhã ele te odeia. E depois de amanhã você não sabe. Tem um moço que toda vez que você fala o nome do Lucinho, ele se manifesta aqui à esquerda. Não sei quem que é. Né? Mas hoje ele te ama. Amanhã, Lucinho, odeia. Então a gente está acostumado, né, Lucinho? Lucinho começou cuidando exclusivamente de adolescentes. Né? A gente foi capelão junto no Colégio Batista de Getsemane. Então ele sabe muito bem o drama. Mas tem que ter paciência. Eu fico vendo Jesus com Pedro. Pedro era um aluno desafiador. Era um sujeito assim que tinha um temperamento intempestivo. Já talvez João fosse um aluno mais fácil, porque era uma pessoa mais próxima. Então as pessoas elas têm velocidades diferentes de aprendizagem. Não é porque uma é melhor ou pior que a outra. Tem uma série de fatores. E o professor ele tem que entender isso. Né? Se o mestre quer uma sala onde todo mundo é superdotado, ele está falando que ele quer uma sala onde ele não precisa trabalhar. Então, que não precisa dele. A verdade é essa. Eu lembro em vários conselhos de classe, se todo mundo fosse igual ao Juquinha. O Juquinha era aquele aluno superdotado que não precisava nem assistir aula, ele já fazia tudo bem, fechava todas as provas. Aí eu falava assim, se todo mundo fosse Juquinha, nós não teríamos emprego. Eu falava assim. Durante 20 anos, dando uma matéria que é muito popular, muito amada pelos adolescentes, que é a química. Né? O pessoal vibra, mareja os olhos num balanceamento de oxirredução, ou para montar uma pilha ígnea de sódio e cloro, ou para montar uma molécula de proteína. São momentos mágicos da adolescência. Então você precisa ter paciência. Pedro o tempo todo questionava Jesus, ele gostava de falar, aquele aluno que levanta a mão toda hora. Sabe o que levanta a mão? Tinha muitas dúvidas, muitas perguntas. E eu vejo que Jesus tinha muita paciência com ele. Só que chegou um momento que Jesus precisava dar a aula final. Jesus tinha avisado para Pedro que Pedro iria negá-lo. E Pedro negou. E aí quando Pedro ficou sabendo que Jesus ressuscitou, o coração dele certamente ficou cheio de expectativas. E houve um momento então em que os dois ficaram sozinhos. Era a última aula. Era uma aula particular. Uma aula particular. Não vou ler tudo aqui, está lá em João, capítulo 21, do 14 em diante. Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Ô Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí depois, Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. E o coração dele ia ficando assim mais agitado. E Jesus perguntou a terceira vez, tu me amas mais do que a estes outros? E ele sempre respondia, eu te amo. E o que Jesus falava depois? Então apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Ensinar envolve repetição. Às vezes tem que repetir, repetir. Não de ano, viu, irmão? Tá? É a repetição do fundamento. Tem gente que quer ler a Bíblia antes de dormir. E aí dorme no meio da leitura. Você vai ler o capítulo, lê de novo, lê de novo, lê de novo, até aquilo entrar. Eu tenho um filho pequeno ali de 9 anos, Daniel, né? Eu faço para casa com ele. É uma bênção, porque às vezes, ele para casa não está bom. Né? A letra está um garrancho, a resposta está chutada. Aí ele, isso aí.
shame. Então, eu falei assim, Daniel, vai ter que apagar e escrever de novo. Esse me chora, faz um drama. A cadeira roda, eu vou trocar a cadeira, que é uma cadeira que roda, ele roda a cadeira. E aí ele faz de novo, e não ficou bom, então vai ter que apagar. Às vezes o caderno fica fundo, assim, de tanto que apaga. Assim, enquanto não ficar bom, vai fazer de novo. E Deus faz a mesma coisa através do ensino da palavra nas nossas vidas. Deus fala assim, eu acho que você não entendeu, então eu vou ter que te fazer passar pela lição de novo. E o mestre, ele pode ser essa pessoa que vai te ajudar. Através do ensino da palavra. De novo, de novo. Jesus chamou a paciência com Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Até Pedro entender. Nossa Bíblia, em português, não traduz exatamente a profundidade dessa conversa. Porque o amor em grego, ele tem vários tipos diferentes de significados e expressões. Mas Jesus sempre perguntava para Pedro assim, você me ama com amor ágape, que é o amor, aquele amor incondicional, o amor de Deus. E Pedro sempre respondia, eu te amo filéu, que é o amor amigo, amor da amizade. É um amor num nível mais superficial. E na terceira vez Jesus muda, Jesus fala assim, então você me ama filéu, você me ama como amigo. É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Mas Jesus falou assim, você apacenta as ovelhas. Lá em Atos, na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas se converteram. Mas ele teve um seminário de 3 anos e pouquinho com o mestre. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Então, seja paciente. E por último e mais importante, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O mestre, ele tem que ter muito zelo e foco na palavra. Essa palavra aqui é muito pesada. Jesus está falando que se você ensina errado, você vai ser condenado. Se ele te chamou para ensinar e você está ensinando heresia, está ensinando coisa errada, você vai ser condenado. Está aqui, ó. Né? Vai ser considerado mínimo no reino dos céus. Se ele te deu o chamado de ensinar, antes de ensinar, se prepare muito bem para isso. Você tem que dominar pelo menos 5 vezes mais o que você vai falar numa aula. No mínimo 5 vezes mais. Para eu subir aqui e falar essas coisas, eu tenho que me preparar 5 vezes mais do que eu vou falar aqui, pelo menos. Isso se chama zelo, se chama cuidado. E você que ensina, você tem que ter zelo pela palavra. Você não pode brincar com a palavra. No livro de João, muitas vezes, acho que 25 vezes, Jesus fala assim, em verdade vos digo. Há uma preocupação em se falar a verdade. Dizer assim, o que eu estou falando é a verdade. Saber trecho da Bíblia de cor, até Satanás sabe, meu irmão. Ele citou para Jesus no deserto.
Então, memorizar a Bíblia, é lindo falar a Bíblia de cor, eu gosto muito do Cornélio, né? Fala de cor. Mas se for só isso, nós não estamos melhor que o capeta também sabe citar versículo de cor. Conhecimento não está na memorização, está na revelação. E a revelação, ela vem pelo labor, pelo trabalho, por estudar a palavra, estudar, investigar, vai no grego, vai no hebraico, vai na história, pesquise, seja zeloso pela palavra. A inspiração que Satanás não tem é a do Espírito Santo que habita em você. Mas se o Espírito Santo que habita em você, você não utilizá-lo para entender o que a palavra está falando, é só letra, é só decoreba. Então você precisa investir no ministério de mestre e se tornar um agente de transformação. Através do exemplo, sendo paciente e muito zeloso com a palavra de Deus. Talvez na sua igreja ainda não há um ministério focado em ensino da palavra dentro da juventude. Então é muito importante buscar os vocacionados e investir nisso. Senão você vai ter jovens só ali só da lâmina d'água. Não tem problema você começar superficial, tem problema você ficar assim até o final. E vocês precisam investir. Aqui, graças a Deus, na nossa igreja, aqui na Matriz, nós temos uma equipe que dá panorama do Velho Testamento, dá cartas paulinas, nós temos um grupo focado em estar oferecendo para a juventude lindas oportunidades de se aprofundar nas Escrituras. Mas eu quero ouvir testemunhos disso na sua igreja também. Amém? Vamos ficar de pé. Você tem buscado estudar a palavra de Deus ou você só assiste pregação, vídeo no YouTube? Como é que é isso? Nós precisamos formar muitos líderes, amém? No meio da nossa juventude. E para ter muito líder, nós precisamos mentoreá-los, discipulá-los, ensinar de forma substanciosa, profunda, a palavra de Deus. Talvez você tenha esse dom. Você é uma pessoa que gosta de estudar a palavra, mas tem usado isso só para si mesmo. Talvez você sabe que precisa ir mais fundo e está vivendo só o superficial. E pior, talvez você está ensinando errado porque tem sido displicente. Não está se preparando para ensinar. E está trazendo condenação para a sua vida, como vimos aqui no texto. A vontade de Deus é que conheçamos e prossigamos a conhecê-lo. E se você não estudar a palavra, não tem jeito. Existe um espaço na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, que exige, como o ar que você respira, a água que você bebe, a comida que você come, você precisa se aprofundar nas palavras. Se você tem o dom de mestre, se posicione, se coloque, se disponibilize, se prepare para ajudar as pessoas. Porque ensinar é um verbo transitivo. Você precisa fazer com que a pessoa aprenda. Quando ela aprendeu, aí você ensinou. Mas eu não sei a situação em que você se encontra essa manhã. Se você tem sido superficial, se você é mestre e tem negligenciado seu chamado, ou se você é mestre e tem exercido de forma negligente ou displicente o seu chamado. O que Deus está nos chamando hoje, nos alertando, é que se nós não formos profundos,
vai passar o vento forte. E nós vamos ser levados, porque as raízes vão ser pequenas. Então eu quero orar por você antes de encerrar. Você que tem o chamado para ensinar e tem negligenciado, ou tem sido displicente, ou tem sido superficial, ou você que é líder da sua juventude e não tem investido nessa área, eu quero que você venha para pedir perdão a Deus e começar a investir a partir de hoje. Quero orar por você que quer caminhar na profundeza do conhecimento da Escritura, para você que tem sido negligente, tanto como mestre, tanto como líder na sua juventude, para que a partir de hoje haja um investimento sério na área de ensino na sua juventude, ou na sua vida. Então eu queria te convidar a vir aqui à frente, sem nenhum constrangimento, nós vamos orar. É um tempo de arrependimento, de conserto, e um tempo de assumir um compromisso de investir nessa área. Às vezes a gente preocupa muito com o louvor, preocupa muito com o culto, preocupa muito com tantas coisas, e esquece do ensino, deixa o ensino de lado. E às vezes tem tanto mestre, né? Muitas vezes a pessoa parou de ler. Você tem um chamado didático, acadêmico mais profundo, mas você não tem lido. O mestre, ele tem que ler, como disse o Richard, pelo menos 5 vezes mais. Ele tem que ter uma pilha de livros do lado dele, e aquilo não pode ser um peso, tem que ser uma alegria. Eu sou filho de 2 professores. Minha mãe professora de história, meu pai professor de português e matemática. E eu lembro que meu pai e minha mãe levavam mais serviço para casa do que na escola. Eduardo sabe disso aqui. O que você trabalha na escola não é o tanto que você trabalha em casa. Nós precisamos de mestres. Adolescentes precisam de mestres. Jovens precisam de mestres. Pessoas que vão te dar uma orientação sólida na Bíblia, que vão te ajudar. Eu fui muito tocado por essa palavra do meu amigo, porque eu o conheço. E eu sei que, principalmente nesse primeiro banco aqui, onde você está vendo os líderes da nossa igreja, da nossa juventude, todos aqui nós conversamos entre nós dizendo assim: foi o acompanhamento do Richard que nos ajudou a ficar firme aqui até hoje. Eu falo por mim, quando eu vim para essa igreja, foi através desse mestre que eu e a minha esposa nos encontramos, achamos nosso ministério e estamos aqui. O problema é que aí o Lucinho aparece mais, porque fala muito, grita muito, fala de Capitão América, mas ninguém vê que tem um mestre por trás do Bruno, por trás da Jéssica, do Ryan, da Paty, por trás de tanta gente que está aqui. Então ele pregou, mas na verdade o maior sermão é ele mesmo. Ele tem muita autoridade para falar o que ele está falando. Eu vou pedir então que ele ore por nós. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Senhor, nos perdoa por toda negligência, por toda displicência a respeito do ensino da Tua Palavra nas nossas juventudes, nos nossos ministérios. Todas as oportunidades que tivemos de levar a Tua verdade, e talvez por preguiça, por vaidade, por desorganização ou pura displicência, entregamos para as pessoas aquilo que estava na nossa carne, aquilo que estava na nossa cabeça, ao invés daquilo que o Espírito Santo havia de nos entregar, caso tivéssemos o buscado. Nos perdoe, Senhor, por tantas vezes não dar o devido lugar para o ministério do mestre, o ministério de ensino nas nossas igrejas, e deixando os nossos jovens alheios, com raízes superficiais, vivendo de pregações de púlpito e vídeos de YouTube e áudios de Spotify, que não tem nenhum problema essas 3 coisas, Senhor, mas nenhuma delas funciona para um discipulado eficiente e definitivo. Mas aí vem o vento das falsas doutrinas e arrasta tantos jovens, porque nós não lhes propiciamos raízes profundas. Nos perdoa, Senhor, e nós queremos, em nome de Jesus,
nos colocar à disposição do Senhor, para a partir de hoje fazer diferente, fazer diferença. Levanta sim, Pai, mestres, pessoas que têm o ministério de mestre em cada uma das nossas igrejas, para que eles possam realmente ser ferramentas poderosas para equipar os santos e formar lideranças com alicerces fortes na Tua palavra, e que eles possam ter tanto temor, tanto zelo, tanta paciência, e serem um exemplo, e que com isso nós sejamos a geração mais poderosa na palavra que já existiu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.